A Venezuela está sentada sobre mais petróleo do que qualquer outro país do planeta. Acredite, centenas de bilhões de barris estão debaixo do seu território. E nos últimos meses, depois de anos de isolamento, esse petróleo começou novamente a chegar em quantidade cada vez maior aos mercados internacionais. Navios estão saindo dos portos venezuelanos. Refinarias americanas voltaram a receber seu petróleo. Empresas estrangeiras estão retornando. Então, teoricamente, bilhões de dólares também deveriam estar entrando no país. Só que existe um problema. Descobrir para onde exatamente esse dinheiro está indo é muito mais complicado do que parece. E essa história revela um paradoxo impressionante. A Venezuela tem petróleo suficiente para financiar sua própria reconstrução. Mas décadas de decisões políticas, nacionalizações, dívidas e infraestruturas abandonadas criaram uma situação tão complicada que simplesmente vender o petróleo não significa que o país possa usar livremente o dinheiro obtido com ele. Durante os anos 1990, a Venezuela produzia mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia. Era uma potência energética, mas havia um problema crescendo silenciosamente. A economia venezuelana ficou cada vez mais dependente de uma única coisa: petróleo. Quando Hugo Chávez chegou ao poder, o governo passou a assumir um controle cada vez maior sobre a indústria. Entre 2006 e 2007, projetos pertencentes ou administrados por grandes empresas estrangeiras foram nacionalizados. Para Caracas, aquilo significava recuperar o controle de um recurso estratégico. Para algumas das maiores petrolíferas do mundo, significava perder investimentos de bilhões de dólares. ExxonMobil e ConocoPhillips estavam entre as empresas atingidas. E o episódio deixaria uma cicatriz que ainda influencia qualquer tentativa de reconstruir a indústria venezuelana, porque o petróleo não sai sozinho do chão. É necessário perfurar poços, manter equipamentos, construir oleodutos, operar terminais, comprar diluentes, treinar trabalhadores, e tudo isso custa bilhões. Com o passar dos anos, uma combinação de falta de investimento, má administração, corrupção e sanções internacionais derrubou a produção venezuelana. E o país que possui as maiores reservas conhecidas do planeta já não conseguia aproveitar sua própria riqueza. E as sanções criaram outro problema. Vender o petróleo ficou muito mais difícil. Por anos, uma enorme parcela das exportações venezuelanas acabou seguindo para a China, através de cadeias comerciais pouco transparentes. Petroleiros podiam mudar rotas, transferir cargas e misturar petróleo venezuelano com outros produtos antes que ele chegasse ao comprador final. Era uma maneira de continuar vendendo, mas existia um preço, literalmente. Para compensar o risco, o petróleo venezuelano frequentemente precisava ser vendido com grandes descontos. Ou seja, a Venezuela tinha o petróleo, tinha compradores, mas capturava apenas uma fração do potencial econômico daquela riqueza. Então veio a grande virada de 2026. Depois da captura de Nicolás Maduro por forças americanas em janeiro, Delcy Rodrigues assumiu como presidente interina e começou uma aproximação econômica com Washington. Uma das prioridades passou a ser óbvia: petróleo. A ideia parecia simples: permitir que a Venezuela voltasse aos mercados internacionais, aumentar rapidamente as exportações e usar essa receita para estabilizar a economia e recuperar a própria indústria petrolífera. Empresas como Vitol e Trafigura passaram a comercializar grandes volumes de petróleo venezuelano.
Chevron ampliou sua participação e compradores nos Estados Unidos, Europa e Índia voltaram a receber carga do país. O resultado apareceu rapidamente. As exportações, que durante anos permaneceram deprimidas, voltaram para algo próximo de 1,2 milhão de barris por dia. Só que vender mais petróleo resolveu apenas a primeira parte do problema. Porque agora vinha uma pergunta ainda mais difícil: quem ficaria com o dinheiro? Normalmente a resposta seria simples: o governo venezuelano. Mas a Venezuela tem uma fila enorme de credores, empresas que tiveram ativos nacionalizados, investidores que ganhavam decisões em tribunais internacionais, detentores de dívidas. Só a ConocoPhillips afirma ter cerca de 12 bilhões de dólares a receber relacionados à expropriação de seus ativos. Isso cria uma situação difícil. Se bilhões provenientes das vendas de petróleo simplesmente entrarem em determinadas contas venezuelanas, credores podem tentar tomar esse dinheiro. O recurso que deveria financiar a reconstrução da Venezuela também pode ser utilizado para pagar pelos erros acumulados durante décadas. Por isso, o controle da receita passou a envolver estruturas supervisionadas pelos Estados Unidos. Em outras palavras, petróleo venezuelano é vendido, mas a Venezuela não possui necessariamente liberdade absoluta sobre cada dólar recebido. E isso nos leva ao segundo grande problema: investimento. O governo americano falou em uma reconstrução do setor energético venezuelano que poderia exigir cerca de 100 bilhões de dólares. Mas quem vai colocar esse dinheiro? Imagine ser o executivo de uma grande petrolífera. A Venezuela aparece oferecendo uma oportunidade gigantesca: as maiores reservas de petróleo do planeta, campos que precisam ser recuperados, infraestrutura que precisa ser reconstruída, potencial para décadas de produção. Parece irresistível. Até você lembrar que algumas das mesmas empresas que poderiam investir hoje passaram anos tentando recuperar bilhões perdidos em nacionalizações anteriores. Em março, o CEO da ConocoPhillips declarou que o sistema fiscal venezuelano ainda precisaria ser profundamente reformulado antes que grandes investimentos fossem realmente atraentes. Para empresas desse tamanho, o problema não é simplesmente encontrar petróleo, é saber se um contrato assinado hoje continuará válido daqui a 10 ou 20 anos. E petróleo exige horizontes longos. Uma empresa pode gastar bilhões antes de recuperar um único dólar. Se existe a possibilidade de uma nova mudança política alterar contratos, impostos ou propriedade dos ativos, aquele investimento passa a parecer muito mais arriscado. E os problemas não terminam na política. Existe uma limitação ainda mais física. Décadas de abandono deixaram parte da infraestrutura venezuelana em situação crítica. Em agosto, navios chegaram a enfrentar filas para carregar petróleo. Terminais antigos, falhas elétricas e problemas de qualidade começaram a criar um teto para as exportações. E isso produz uma situação quase absurda. Depois de anos tentando conseguir compradores para o petróleo, a Venezuela agora começa a enfrentar dificuldades simplesmente para colocar esse petróleo nos navios. E praticamente tudo precisa de investimento: mais plataforma, mais equipamentos, terminais melhores, eletricidade confiável, manutenção, transporte. A empresa de serviços petrolíferos SLB já trabalha para reativar plataformas no país. Mas no final de julho havia apenas 2 grandes plataformas terrestres de perfuração ativas. Para um país com as maiores reservas comprovadas do planeta, isso mostra o tamanho do caminho que ainda precisa ser percorrido. Então, existe alguma chance de tudo isso funcionar? Sim, e talvez seja justamente isso que torna a situação tão interessante.
A Venezuela não precisa descobrir o petróleo, ele já está lá, em quantidades grandes. Ela também não precisa inventar compradores. O petróleo pesado venezuelano possui compradores naturais, especialmente refinarias sofisticadas capazes de processá-lo. Algumas refinarias americanas no Golfo do México foram construídas justamente para lidar com petróleos densos e ricos em enxofre, como o da Venezuela. Isso cria uma complementaridade econômica bastante poderosa. A Venezuela precisa de compradores, investimentos e tecnologia. Os Estados Unidos possuem refinarias que podem usar aquele petróleo. Empresas internacionais possuem capital e conhecimento técnico. Em teoria, todas as peças estão disponíveis. O problema é fazer essas peças confiarem uma nas outras. Por que petróleo não transforma automaticamente um país em uma economia rica? Porque depende de instituições, de contratos, de infraestrutura, estabilidade política. E talvez a maior prova disso esteja literalmente ao lado da Venezuela. A Guiana descobriu grandes reservas de petróleo apenas recentemente e conseguiu atrair bilhões em investimentos internacionais. Sua produção explodiu. Sua economia cresceu em uma velocidade extraordinária. E suas reservas são apenas uma fração pequena das venezuelanas. A diferença nunca foi simplesmente a quantidade de petróleo debaixo da terra. A diferença é conseguir transformar esse petróleo em investimento, produção e dinheiro que realmente permaneça dentro da economia. E é exatamente esse desafio da Venezuela agora: reconstruir uma das maiores indústrias petrolíferas do planeta praticamente do zero. Mas carrega junto décadas de dívida, desconfiança e infraestrutura deteriorada. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja quanto petróleo a Venezuela possui. Essa resposta nós já sabemos. A verdadeira pergunta é: depois de décadas de erro, a Venezuela finalmente conseguirá transformar esse petróleo em riqueza? Porque ter a maior reserva do mundo nunca foi o problema. O problema sempre foi conseguir usá-la. Vou te deixar com mais um vídeo aqui. Obrigado por assistir e até o próximo. Valeu!